Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu espero que você já tenha assistido todos os sermões que postei aqui nesse período de quarentena que estamos tratando sobre escatologia, assuntos relacionados ao fim. De maneira mais específica, tenho tratado desses assuntos com base nos escritos do Espírito de Profecia. Obviamente, um pouco mais direcionado para os adventistas do sétimo dia. Eu espero ainda que você já tenha assistido especialmente esses últimos. Tratei sobre perfeição de caráter. Nós vimos que perfeição de caráter nos escritos de Ellen White não se trata de impecabilidade ou de perfeccionismo, absolutamente. Nós estamos já numa série e eu espero que você já tenha assistido e espero que você, tendo assistido, já tenha chegado a essa conclusão. Agora, meu último sermão, eu mencionei sobre as 3 expulsões de Satanás. Esse, para mim, é um dos. Você até percebeu que a semana passada eu comecei o vídeo de uma forma um pouco diferente, porque para mim é um dos temas mais relevantes para a minha vida. Aquele tema me mostrou efetivamente que eu estou, que você está, que nós estamos num grande conflito que envolve a nossa mente e que Satanás está trabalhando mais ativamente como nunca. Então, repito, se você não assistiu, assista o meu último sermão que menciona as 3 últimas expulsões de Satanás, ou as 3 expulsões de Satanás. As 2 já aconteceram e é necessário uma terceira e última expulsão. Se não está curioso, vai lá e assiste. Se não assistiu, se você já assistiu, assista outra vez. Na verdade, esses vídeos é sempre bom estar sempre assistindo, porque esse é um conhecimento que a gente não pode esquecer em hipótese alguma. Quando eu menciono algum sermão aqui no canal, você já percebeu que aqui em cima, eu acho que aqui do meu lado esquerdo aparece um cartaz. A gente chama de cartaz, o YouTube chama de cartaz. Isso é um ícone, tá? Então aparece aqui sugestão e aí fala o título do sermão normalmente. Se você clicar em cima, já vai para o sermão. Até o final desse sermão, se você clicar aqui em cima, fica uma bolinha aqui, clicar, vai aparecer o link, você clica no link e vai direto para o sermão, ok? Enquanto eu estou pregando, também tem, eu acho que do meu lado esquerdo aqui embaixo, um quadradinho vermelho. Isso também é um link. Se você clicar em cima, acho que não para quem está assistindo na televisão, acho que só para quem está assistindo no aparelho celular, enfim. Também é um ícone para você se inscrever no meu canal. Se você clicar em cima, já vai aparecer a possibilidade de você se inscrever, ok? É importante que você se inscreva no canal? Sim, é muito importante. Não só que você se inscreva no canal, mas também que você assista os vídeos, as meditações, pelo YouTube, pelo ícone ou pelo aplicativo do YouTube, porque isso conta como visualizações. É importante as visualizações, é importante você se inscrever, é importante você dar um joinha, é importante até você colocar comentários aqui, porque dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e ele acaba disponibilizando para mais pessoas naquele buscador do YouTube, entende? É assim que funciona, se é que você não sabia. Então você pode me ajudar e ajudar para que essa mensagem chegue para outras pessoas, você fazendo isso, assistindo pelo YouTube, dando um joinha, escrevendo aqui nos comentários alguma coisa, e você com certeza estará colaborando para que essa mensagem chegue para outras pessoas. Lembre-se que eu não ganho nada com isso, ok? Eu não ganho nada. É simplesmente a pregação do evangelho para que isso alcance mais pessoas, ok? Muito bem, eu quero agora fazer uma oração com você e aí a gente começa o estudo desse sábado e a propósito, um feliz sábado para você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas revelações tão importantes para nós nesses últimos dias. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, nos ajude a vivermos à altura do chamado que o Senhor nos fez. Em nome de Cristo oramos, amém. Canal Busca. Começamos agora a busca por um conhecimento mais amplo sobre o que seja perfeição de caráter. Muito bem, eu quero ler alguns textos com você para mostrar uma coisa extremamente importante. Essa mensagem é uma mensagem equilibrada. Qual mensagem? Perfeição de caráter, não tem nada a ver com impecabilidade, com perfeccionismo, mas também mostra a importância do nosso esforço, da nossa dedicação,
do nosso compromisso com Deus e com a verdade bíblica. Então é uma mensagem bastante equilibrada. Muitos perfeccionistas têm a tendência de se achar superiores aos outros. Muitos perfeccionistas, esses que acreditam na impecabilidade. É uma tendência. Eu estou dizendo isso porque eu posso um dia contar a minha história aqui no canal, inclusive como é que foi minha conversão. Logo no começo da minha conversão, eu e minha esposa, nós tivemos contato com os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. Fui inclusive na igreja deles, passei um sábado à tarde todinho, muito agradável, por sinal, estudando o Espírito de Profecia com eles. E eu tive alguns momentos que eu imaginei que a igreja adventista do sétimo dia estava equivocada. Então eu já tive esse contato com pessoas que têm essa visão distorcida do Espírito de Profecia, especialmente no que se refere a essa perfeição de caráter, que dão muita ênfase às obras. Então devemos realmente tomar bastante cuidado. A propósito, o sermão de sábado que vem não vai ser assim aqui na minha casa. O sermão de sábado que vem eu vou apresentar direto da igreja. As igrejas aqui na América estão abrindo com um número reduzido de adoradores, mas sábado que vem eu vou apresentar um sermão aqui, fechando esses últimos vídeos sobre perfeição de caráter. Eu vou fechar, hoje é o penúltimo, sábado que vem é o último vídeo e eu vou pregar diretamente da igreja. E aí vou fechar. Não perca o tema da semana que vem, fechando esse assunto de perfeição de caráter, porque eu vou apresentar a perfeição de caráter na prática. O que é a perfeição de caráter na prática? Ellen White tem um texto que ela diz: a perfeição de caráter cristão é atingido quando... Então eu pergunto, quando a gente alcança a perfeição de caráter? Será que é sendo vegetarianos ou nos tornando vegetarianos? Eu sou vegetariano, mas não tem nada a ver com isso. Será que é mudando a roupa? Enfim, será que é fazendo isso, aquilo? Quando é que nós atingimos a perfeição de caráter? Na prática, sábado que vem, não perca. Vamos estudar hoje alguns textos que mostram essa visão bastante equilibrada do que Ellen White menciona perfeição de caráter. Quero começar com um texto de meditação. A propósito, quando eu estou lendo um texto aqui aparece vírgula e o nome, meditação matinal e na frente o nome da meditação, ok? Tudo isso você encontra no aplicativo de Ellen White. Já dei a dica aqui, é um aplicativozinho azul, também não ganho nada com isso. É um aplicativo azul, esse é o melhor que tem áudios, todos os livros em português, as meditações de Ellen White, repito, vários livros dela em áudio, não é aquele áudio mal feito, não, são profissionais mesmo que gravaram, bastante interessante, é um aplicativozinho azul, Writings 2, esse é o nome do aplicativo. Ellen White diz, numa das meditações que ela escreveu, quando ao caráter falta pureza, quando o pecado se tornou parte do caráter, ele tem um poder enfeitiçante, igual a intoxicante taça de licor. Olha que interessante. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma frase nesse texto. Quando ela diz assim, está aparecendo pequeno aqui, quando ela diz, quando o pecado se tornou parte do caráter. Isso quer dizer, queridos, que não necessariamente o pecado precisa fazer parte do meu caráter. Não tem nada a ver com impecabilidade, ok? Nós podemos pecar aqui e ali. Tanto é, algum dia desse eu vou fazer Se você se interessar, coloque inclusive aqui nos comentários, dando aí a deixa para você escrever nos comentários aqui, que também ajuda o vídeo. Coloque aqui nos comentários se você se interessa, eu posso fazer um sermão aqui sobre as palavras em grego e hebraico e o seu significado, que estão traduzidos para a nossa Bíblia como pecado simplesmente. Há algumas palavras em grego e hebraico que são traduzidas na Bíblia como pecado, mas têm significados diferentes. Eu posso fazer um sermão aqui. Coloca aí, se você se interessa, nos comentários. Algumas dessas palavras têm significados completamente diferentes. Por exemplo, uma delas menciona pecado como errar o alvo. Você tentou fazer o que é certo, mas errou o alvo. Isso é pecado, mas é um tipo de pecado que todos nós vamos continuar cometendo, irmãos, até o fechamento da porta da graça. Mesmo depois do fechamento da porta da graça, a gente vai estar susceptível a esse tipo de pecado. Tentar fazer o que é certo, mas fazer o errado.
Nós somos pó, a Bíblia diz. Mas há outros pecados. Há, por exemplo, uma outra palavra que caracteriza, no original, que caracteriza o pecado, aquele pecado que a gente planeja, que a gente sabe que é errado, mas a gente faz, entende? Esse pecado, irmãos, diga-se de passagem, Deus perdoa todos esses pecados. Mas esse é um tipo de pecado que nós precisamos abandonar. Então, Ellen White está mencionando que quando o pecado se tornou parte do caráter, há a possibilidade, então, do pecado não fazer parte do meu caráter. Há a possibilidade do pecado não fazer parte do seu caráter. É o que a gente tem estudado aqui. E como isso? Impecabilidade? Não. Tem a ver com comunhão com Deus, mencionando o que eu já mencionei, o que eu já apresentei e reafirmei várias vezes que nos últimos vídeos. É através da comunhão com Deus, uma visão de quem verdadeiramente Deus é, da malignidade do pecado, do caráter odioso do diabo e, consequentemente, a gente vai estar conhecendo a nós mesmos, ok? Então, o pecado não precisa necessariamente fazer parte do meu caráter, do seu caráter, ok? Lembre-se de tudo que eu fiz sobre a mente. Cristo não pecou, Ellen White diz, nem por pensamento. Ela diz, assim nós também não só podemos, mas precisamos atingir esse nível. Significa impecabilidade? Não. É conhecimento do caráter do pecado a ponto de eu não querer mais pecar. Se você perdeu os últimos vídeos lá, volte depois desse e assista todos eles. Você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Agora tem um texto um pouco maior, também numa meditação de Ellen White, embora está também no livro Mensagens Escolhidas. Mas essa meditação é bastante interessante, que o texto é grande, eu vou colocar em 3 partes aqui. Qual é a ênfase? A ênfase é que meu caráter realmente pode estar livre de pecado. Olha só, por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso. Olha, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso e resistir a toda tentação, por forte que seja. Olha que interessante. Deus já deu meios através da morte de Cristo. O texto continua. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é nosso próprio ato, ou seja, a gente que escolhe esse negócio. Não está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. A vontade tende a consentir, o coração tende a ceder. Do contrário, a paixão não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. Veja que, pelo poder de Cristo, a gente pode vencer esse negócio chamado pecado. Significa impecabilidade? Não, absolutamente. Se você não assistiu os vídeos anteriores, você tem que voltar e assistir para você entender porque eu estou fazendo essa afirmação aparentemente contraditória. O texto continua a última parte. Se permanecerdes sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, Jesus, fazendo fielmente o seu serviço, nunca precisareis ceder à tentação, pois está ao vosso lado alguém capaz de guardar-vos de cair. Então veja, alguns leem esses textos, esses que eu acabei de ler, esse texto comprido, que eu dividi em 3 partes, e o primeiro, e pensa, tá vendo? Olha aí, eu posso ficar sem pecar, e é a impecabilidade, é o perfeccionismo, é isso que ele vai estar dizendo. Não, isso eu já mencionei nos vídeos anteriores, que é uma interpretação muito pequena, muito ridícula até. Não está dizendo isso, vou ler outros textos, inclusive, que você vai entender melhor se até agora não entendeu. Mas o que Ellen White está mencionando é que é realidade sim. O pecado não precisa fazer parte do nosso caráter. Isso é perfeição de caráter. Repito, não tem nada a ver com impecabilidade, ok? Agora, há um extremo em dizer, olha, impecabilidade. Tá vendo? Esse texto aqui é impecabilidade, eu tenho que alcançar a perfeição de caráter, que é a impecabilidade e o perfeccionismo. Não, isso é um extremo, tá errado. Mas outro extremo é dizer assim, realmente, Deus quer a transformação do meu caráter. Mas não é o perfeccionismo, eu nunca vou alcançar. É verdade, é a ação dele em mim. Então eu vou descansar e deixar que ele opere isso. E a gente acaba não fazendo nada. Isso é outro extremo. Olha o que ela diz. Mas os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, esses serão decepcionados. Se a gente ficar esperando só de Deus, Deus transforma. Não, Deus é que vai transformar, é Deus que transforma. Não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca.
Então, a perfeição de caráter é uma realidade? É uma realidade. Deus espera que a gente alcance isso? Sim, Deus espera que alcance. A ponto da gente não pecar nem por pensamento. Não significa impecabilidade. Não significa. Assista os vídeos anteriores. Eu tenho que sempre repetir isso, porque você está acostumado a ouvir essas frases que eu estou mencionando ligadas à impecabilidade. Mas não tem nada a ver com isso, ok? Agora, eu tenho um texto aqui, falando ainda dessa transformação do caráter, extremamente revelador. Olha só. Ellen White diz assim, também uma meditação. Lembrai-vos de que a formação do caráter não se conclui antes que termine a vida. Você percebeu o que ela está dizendo? Ellen White está dizendo que a perfeição de caráter, a formação da perfeição do caráter, não se conclui antes que termine a vida. Ou seja, antes da gente morrer, não termina. Então por que alguns dizem que antes da porta da graça fechar, um grupo, a última geração, vai alcançar a perfeição de caráter ainda vivos? Não, Ellen White está dizendo que a perfeição de caráter não se alcança, ela diz, não se conclui antes que termine a vida, só quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente tem que ter alcançado. Eu mencionei, não perca o sermão da semana que vem, vai ser numa igreja. E eu vou apresentar o aspecto prático da perfeição de caráter, ok? O que é a perfeição de caráter na prática? Ellen White está dizendo que não se alcança a perfeição de caráter antes que termine a vida. Ou seja, enquanto a gente tiver vida, a gente vai estar crescendo. O próprio texto de Apocalipse, que caracteriza o fechamento da porta da graça, diz: quem é justo continua a justificar-se, quem é impuro, uma das partes, a última parte diz assim, e quem é santo continue a santificar-se ainda. Ora, por que os perfeccionistas dizem que quando fecha a porta da graça, a gente já está santo? Não, o texto diz, continue a santificar. A porta da graça já fechou e o texto diz, continue a santificar. Aqueles que estão santos, continue ainda no processo da santificação, porque a gente não vai ter alcançado esse negócio. Ellen White diz que não se conclui antes de terminar a vida, ok? Agora olha outro texto. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que podemos levar deste mundo para o futuro. E nos céus deveremos progredir continuamente. Que importância tem, pois, o desenvolvimento do caráter? Perceba que ela diz? Ela diz que a única coisa que a gente vai levar desse planetinha miserável aqui é o nosso caráter. Em outro texto ela diz que a gente precisa, que por causa disso, a transformação do caráter precisa ser aqui. Se a gente está esperando Jesus voltar para ele transformar o nosso caráter, a gente vai se perder. Ellen White está dizendo que a única coisa que a gente leva desse planetinha é a transformação do caráter. E ela diz mais, está parecendo pequeno aqui, ela diz assim, e nos céus deveremos progredir continuamente. Como é que um grupo de pessoas diz que a gente vai alcançar a perfeição de caráter aqui total? Impecabilidade, sendo que Ellen White diz que isso não ocorre antes de terminar a vida, e agora ela está dizendo que mesmo no céu a gente continua progredindo. É um processo que só começa aqui. Só começa. Quando a gente for para o céu, continua. É claro. Lembre-se que lá no céu a gente vai estar já na fase de glorificação. Enquanto estamos aqui, estamos na fase de santificação. E santificação não é glorificação. Quando ela menciona que a gente vai continuar progredindo continuamente, ela está mencionando dessa semelhança divina, do caráter sendo transformado. Percebe? Agora não significa que lá no céu a gente vai ter ainda um caráter pecaminoso. Não, vamos ter o caráter glorificado, mas vamos continuar progredindo, ok? Então esqueça essa coisa de que aqui, antes da porta da graça, eu já tenho que atingir a impecabilidade. Isso é um fardo que Deus não impõe sobre você. Isso é um fardo que Deus não impõe sobre mim. Isso é um fardo que Ele não quer que carreguemos. Isso é um fardo que Ele quer que coloquemos sobre Ele. Porque a justiça de Cristo, e eu vou fazer um sermão mais para frente sobre isso, ela é imputada e ela é comunicada. E você vai entender melhor isso quando eu fizer esse sermão, ok? Muito bem. Então, nós já vimos que a perfeição de caráter é uma realidade. Nós precisamos alcançar a perfeição de caráter. Mas isso é impecabilidade? Não.
Ah, então eu não preciso fazer nada, Deus faz tudo. Também não. Lembre-se que Ellen White diz no texto que eu acabei de ler. O nosso caráter é a única coisa que a gente vai levar daqui, ou seja, precisa estar em processo de transformação. Lembre-se dos estudos que eu fiz aqui sobre a chuva serôdia. Enfim, tem muitos estudos aqui que a ênfase tem sido essa: transformação do nosso caráter para receber o Espírito Santo. E quando recebemos o Espírito Santo, a transformação continua. Então, assista aí os vídeos aqui que eu tenho postado aqui no canal. Agora, para fechar, esse vídeo vai ser mais curto, como já mencionei. Para fechar, olha esses textos de Ellen White, para você perceber que essa perfeição de caráter tem a ver com não impecabilidade, mas com aquilo que eu já li no Espírito de Profecia e nos sermões anteriores. Ela diz, no grande conflito, ela falando agora dos salvos. Os salvos já estão salvos, a porta da graça já fechou. Ela diz assim, ó: pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam quem? Os justos. Compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, poder do pecado, sua culpa, culpa do pecado, suas desgraças, desgraça do pecado. E para ele e para o pecado olham com aversão. Lembra o sermão da semana passada? As 3 expulsões do diabo? Irmãos, nós precisamos alcançar esse nível aqui. É por essa razão que Ellen White menciona que Jesus não pecou nem por pensamento, e é por essa razão que ela diz, nós também precisamos atingir esse ideal. Ellen White está dizendo, irmãos, que é uma realidade, isso aqui é uma profecia. Ela diz, os salvos, pela sua própria experiência dolorosa, terão enxergado a malignidade do pecado. Terão enxergado a desgraça do pecado, o poder do pecado, a culpa do pecado, e olham para o pecado com aversão. Não querem pecar, não tem nada a ver com impecabilidade. Eu não quero, embora aqui e ali pode ser que aconteça, mas eu não quero pecar. É isso, irmãos, que nós precisamos não só entender isso, mas nos esforçar para que isso seja uma realidade na nossa vida. Outro texto do grande conflito. Tendo os remidos contemplado o poder e malignidade de Satanás, viram como nunca antes que poder algum, a não ser o de Cristo, poderia tê-los feito vencedores. Em toda aquela resplandente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade, como se houvesse prevalecido sobre o pecado pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda antífona é salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Percebem que não há motivo para orgulho? Esse negócio de impecabilidade, de perfeccionismo, infelizmente, tem feito com que alguns adventistas que advogam isso se tornem orgulhosos. Não é esse o conceito de perfeição de caráter de Ellen White. Eu não peco, eu não posso pecar antes da porta. Não é isso. É enxergar o pecado, a malignidade do pecado e Satanás de forma tão clara, e obviamente o amor de Deus de maneira tão profunda, que eu não quero pecar, que a gente não vai escolher mais o pecado. É por essa razão, inclusive, que já mencionei, por essa razão, inclusive, que o pecado não vai se levantar 2 vezes. Deus só vai levar para o céu quem ama Ele e quem odeia o pecado. Por isso que Jesus diz, não pode seguir 2 senhores. Não tem como. Nós precisamos odiar o pecado e amar a Jesus Cristo. Queridos, sinceramente, se você não ama a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, se você não ama as coisas de Deus, se você não ama ler a Bíblia, se você não ama a igreja, se você não ama essas coisas espirituais, está na hora de você começar a se relacionar com Deus de maneira sincera e dizer para Ele, Senhor, eu não sei porquê, mas eu não gosto disso. Eu não gosto, eu vou para a igreja e tudo, mas no fundo eu vou por causa do meu filho, vou por causa da minha filha, vou por causa do meu cônjuge, vou por causa dos meus pais, eu vou porque eu já estou acostumado, mas você precisa tratar isso de maneira séria e honesta. Porque o que Deus quer de você é levar você para o céu. O que Deus quer é levar você para o céu. E o que Ele espera de você é que você se prepare para isso. E só tem um jeito de se preparar para isso: odiando o pecado e amando a Ele. Não tem outro meio. Ellen White está dizendo, no céu, ninguém diz, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Não tem mérito humano aqui. Jesus Cristo fez.
Jesus Cristo que fez. Fez o quê? Abriu os nossos olhos e nos fez enxergar que Satanás é mau. Nos fez enxergar que o pecado é ruim. Nos fez nos conhecer que a gente ama, mesmo sendo Satanás mau, mesmo o pecado sendo ruim, a gente continua amando essas coisas. E aí Jesus vai abrir os nossos olhos para que a gente não só enxergue essas coisas, mas compreenda também que Ele é amor e que Ele está disposto a nos perdoar. E aí a gente, ligados a Ele, vamos passar a odiar o pecado e ao diabo. É isso que Deus... Esse resumo, é isso o plano da salvação. Muito bem, eu quero terminar com 2 textos. Vou terminar esse vídeo com 2 textos que mostram esse equilíbrio de perfeição de caráter, mas nada a ver com impecabilidade, perfeccionismo, mas também nada a ver com esse negócio de, não, eu toco a vida do meu jeito e é Deus que vai me transformar. Eu não preciso fazer nada. 2 textos de Ellen White que mostram assim claramente esse equilíbrio. E são textos extremamente, para mim, emocionantes de ler. Ok? Então eu vou ler de maneira bem pausada. É lógico que eu vou ter que dividir ele em algumas partes, porque são 2 textos longos. Mas eu vou pedir para você, nesse momento, talvez aumentar um pouco o volume da TV ou do seu aparelho, para você ouvir de maneira bem distinta, bem prestando bastante atenção. Se não entender, pare, volte um pouquinho, perceba de novo, dê ênfase. Você precisa perceber detalhes do que Ellen White diz nesses 2 textos, ok? Vamos a eles. O primeiro, nós vamos ler Atos dos Apóstolos. Repito, é uma sentença um pouco grande, eu vou fragmentar aqui. Livro Atos dos Apóstolos, vamos lá. Assim será com todos que contemplarem a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar. Haverá um contínuo, olha a expressão, contínuo, não é de vez em quando. Haverá um contínuo anelo de ir em direção a Deus. Uma contínua, sincera, contrita confissão de pecado e humilhação do coração perante Ele. Você vê que texto lindo? Tem alguma coisa a ver com impecabilidade? Com perfeccionismo? Eu não peco, eu não faço mais isso, eu não faço criticando os outros, acusando os outros. Nada disso. É uma humilhação. Eu vou ler de novo. Assim será com todos que contemplarem a Cristo. O que vai acontecer? Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de seu caráter, de Jesus, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar. Seremos humildes. Haverá um contínuo anelo de ir em direção a Deus. Uma contínua, sincera, tenho falado aqui no canal, sinceridade, contrita confissão de pecado e humilhação do coração perante Ele. Veja, é confissão de pecado, não é assim, olha, eu já deixei isso, eu já deixei aquilo, ó, tá vendo? Eu tô quase lá na impecabilidade. Não existe isso. Tá muito longe de Deus quem pensa assim. É uma contínua confissão de pecado. Quanto mais a gente enxerga o pecado mal, a gente, puxa, aquele pensamento não era para ter pensado. Por que eu estou pensando isso? Nossa, aquela palavra, eu não devia ter falado aquilo. Por que eu falei aquilo? Pô, aquela pessoa, por que eu agi dessa forma? Por que eu não agi daquela forma? Esse é o que verdadeiramente está no processo de santificação, imperfeição de caráter. Contínua contrição, humilhação, arrependimento, confissão. Já mencionei aqui, vou fazer um sermão agora nos próximos sábados sobre arrependimento nos últimos dias. Você vai se surpreender quando a gente estudar o arrependimento de Jacó. Quando a gente for estudar também a angústia, o período de angústia de Jacó vai ser simultâneo aí. Quando você não perca. Vamos estudar sobre esse período de angústia de Jacó
e o verdadeiro arrependimento dele. É lindo, irmãos, Ellen White mencionando isso. É a coisa mais linda. Não tem como não amar esse Deus, não tem como. E também, diga-se de passagem, não tem como dizer que Ellen White não foi inspirada, né? Continuo. A cada passo para frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que nossa suficiência está em Cristo unicamente e faremos nossa confissão do apóstolo. Qual confissão? Agora ela cita o texto bíblico. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não tem esse negócio de se orgulhar e achar melhor do que os outros. Romanos 7,18. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Percebe? Não tem perfeição de caráter em Ellen White, não tem nada a ver com impecabilidade, com perfeccionismo. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Tem a ver justamente com o que eu ainda não estou fazendo. Porque Deus me mostra a malignidade do pecado e às vezes uma coisinha pequenininha. Irmãos, as raposinhas nós precisamos enxergar esses pecados aparentemente pequenos. Leia o livro Patriarcas e Profetas, Ellen White mencionando a queda de Adão e Eva. Ela menciona, num dado momento lá do capítulo, a queda de Adão e Eva, a entrada do pecado. Ela menciona que muitos de nós fazemos esse negócio de, isso aqui é um pecadinho tão pequenininho, Deus não vai se importar. Se importa. Nós precisamos tomar cuidado com essas pequenas coisas. Quando a gente começar a entender que essas pequenas coisas, na verdade, aos olhos de Deus, são grandes, aí a gente começou a andar nesse processo de perfeição de caráter. A última parte desse texto. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e peleja do povo de Deus. Que esses anjos anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos: estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tamanha presunção. Muitos de nós não ousamos falar assim. Eu estou sem pecado. Muitos de nós nem acreditamos na impecabilidade, nem acreditamos no perfeccionismo e, portanto, não usamos essas frases que Ellen White mencionou aqui. Eu sou sem pecado, eu já sou santo. Mas quando nós apontamos o pecado do nosso irmão, estamos nos colocando como superiores a ele. Especialmente quando falamos para outros. Quando a gente fala para outra pessoa, você viu o pecado dele? Você viu o pecado dela? Puxa, mas você viu o que ela fez? Você viu o que ele fez? Nossa! Em outras palavras, a gente está dizendo para outra pessoa assim: eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ela, eu sou melhor do que ele, eu não faria isso, eu nunca fiz isso. E aí a gente se coloca naquela parábola que Jesus contou. Um publicano e um fariseu subiram ao templo para orar e o líder religioso, o fariseu, batia no peito e dizia: eu não sou como esse. O outro só dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. Nem olhava para o céu. Aí Jesus termina a pequena parábola dizendo: esse desceu justificado. Quem desceu justificado? Aquele que batia no peito, que nem olhava para o céu, dizia: realmente eu enxerguei que isso é pecado. Quantos de nós, irmãos, não fazemos essa afirmação? Eu sou santo. Mas quantos de nós apontamos o pecado dos outros e dessa forma nos colocamos como superiores aos outros? Então veja que precisamos analisar o nosso sentimento quando a gente fala coisas, quando a gente pensa coisas. Precisamos analisar o nosso sentimento. É nesse ponto, um deles, que eu tenho mencionado já alguns vídeos aqui: sinceridade, sejamos sinceros. Senhor Deus, olha que quando eu falo da vida do outro, olha como eu me sinto bem, porque eu me sinto superior. Será que não foi esse sentimento que Eva sentiu quando deu uma mordida naquele fruto? Ellen White está mencionando que perfeição de caráter tem a ver com contrição, com humildade, não se gloriar, contínuo arrependimento, lágrimas.
O que tem a ver perfeição de caráter? Tem a ver com nos orgulhar? Perfeição de caráter tem a ver com lágrimas, com choro, tristeza pelos pecados cometidos, mesmo sendo os pequenininhos. Termino com o segundo texto que mencionei aqui, também um pouco grande, mas vou fragmentar. A lei de Jeová é amplíssima. Jesus declarou positivamente aos seus discípulos que esta santa lei de Deus pode ser violada, mesmo por pensamentos e sentimentos e desejos, bem como em palavras e atos. Percebe o que que Ellen White está dizendo? Ellen White está dizendo que essa lei é amplíssima e ela pode ser quebrada não só através de atos ou palavras, mas pensamentos, sentimentos, desejos. Percebe isso? Continuo. O coração que ama a Deus sobre todas as coisas não há de maneira alguma de inclinar-se a estreitar seus preceitos de Deus, às menores reivindicações possíveis, mas a alma obediente, leal, há de prestar alegremente plena obediência espiritual, quando a lei é vista em seu poder espiritual. Então há de os mandamentos penetrar na alma em sua força real. O pecado parecerá extremamente pecaminoso. Percebe? O pecado parecerá extremamente pecaminoso. Percebe que também eu tenho falado aqui conhecimento de Deus, conhecimento da malignidade do pecado, da malignidade de Satanás, conhecimento de si mesmo. Mas Ellen White agora introduz um outro aspecto, o conhecimento da lei. Por quê? Porque a lei é a revelação do caráter de Deus. E ela menciona, precisamos obedecer à lei de maneira espiritual, uma obediência espiritual à lei. E ela ainda menciona, então, os mandamentos vão penetrar. Não é a promessa de Ezequiel? Eu vou colocar a minha lei dentro de você, Ezequiel 36. E ela ainda diz, o pecado parecerá extremamente pecaminoso. Quando a lei estiver aqui dentro, que nada mais é do que o próprio Espírito Santo, que nada mais é do que o próprio Deus, eu vou enxergar o pecado como ele é, maligno. E vamos renunciar ao pecado. Última frase. Não mais há justiça própria, presunção, o honrar-se a si mesmo. Desaparece a segurança baseada em si mesmo. Profunda convicção de pecado e aversão, não só do pecado, mas aversão de si mesmo. Eis o resultado. E a alma, em seu desesperado senso de perigo, apodera-se do sangue do Cordeiro de Deus como seu único remédio. Irmãos, que texto! Que texto! Senhor, abra os meus olhos, eu tenho orado. Abra a minha mente para eu compreender, para eu entender que eu dependo de Ti, que eu preciso de Ti. Eu preciso controlar os meus pensamentos, eu preciso controlar os meus desejos, os meus sentimentos. É só pelo poder dele. Não há aqui espaço para orgulhar-se quando falamos de perfeição de caráter em Ellen White. Vou ler de novo essa última parte. Não mais há justiça própria, presunção, honrar-se a si mesmo. Desaparece a segurança baseada em si mesmo, profunda convicção de pecado e aversão de si mesmo, eis o resultado. E a alma, em seu desesperado senso de perigo, apodera-se do sangue do Cordeiro de Deus como seu único remédio. O sangue do Cordeiro de Deus, o nosso único remédio, é o nosso Salvador. Queridos, verdadeira salvação é quando a gente enxerga quem Deus é, mas também quando a gente enxerga a malignidade do pecado e do diabo. Qual é o resultado? Contrição. Verdadeiro arrependimento. Contínuo arrependimento. Contínua confissão de pecado. Lembra que eu já falei o que é confissão de pecados? Confessar o pecado tem um significado interessante, a palavra confessar, dizer a mesma coisa. Quando Deus impressionar você com o Espírito Santo, dizendo, filho, isso é pecado, filha, isso é pecado, esse sentimento é pecado, esse pensamento é pecado, essa vontade é pecado, não só atos.
Quando o Espírito impressionar você, filho, isso é pecado, aquilo é pecado, diga a mesma coisa, isso é confissão. O que é dizer a mesma coisa? O que é confessar? Diz, sim, Senhor, isso é pecado. Não queira justificar. Não queira, Senhor, isso na verdade não, todo mundo faz. Não confesse. Diga a mesma coisa, sim, Senhor, isso é pecado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você de maneira extrema. No sábado que vem, não perca, eu vou mostrar a perfeição de caráter na prática. Como se dá a perfeição de caráter na prática? Um sermão bíblico. E vou ler um texto do Espírito de Profecia, onde Ellen White diz, repito, perfeição de caráter é alcançada quando nós fazemos o quê? Estou guardando esse texto para sábado que vem, vou pregar numa igreja. Por favor, peça para Deus abrir sua mente, abrir seus olhos, para que enxerguemos quem Deus é, como Ele é amor, para que enxerguemos a malignidade do pecado. Não confie em você mesmo, não confie no seu coração, não confie nos seus desejos, nos seus sentimentos, naquilo que você gosta, nas suas vontades, não confie. Permita que Ele mostre quem você é. Isso é perfeição de caráter. Porque Ele vai mostrar para você não só quem você é, mas Ele vai mostrar para você quem o pecado é, quem o diabo é. E aí vai se cumprir o que nós pregamos no sábado passado. Satanás vai ser expulso da minha vida, Satanás vai ser expulso da sua vida. É impecabilidade? Não. Nós não vamos mais escolher pecar. Não vamos mais escolher. Lembra-se quando eu estudei aqui sobre o selo de Deus, Ellen White, volte lá nesse estudo, Ellen White menciona o selo de Deus não é algo visível, é a consolidação na verdade, ela usa essa expressão. É a consolidação na verdade, quando a gente enxerga quem o diabo é, a malignidade do pecado, a gente não quer mais o pecado. A gente escolhe a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus. É a consolidação na verdade. O diabo às vezes pode até nos fazer pecar aqui e ali, mas a gente vai pecar por errar o alvo, não porque a gente planejou, porque a gente gosta daquilo. Que Deus abençoe você. Eu espero que de alguma forma o conhecimento que Deus tem me dado esteja conseguindo transmitir para você. Não se esqueça, divulgue para as pessoas se você gostou e tem gostado desses vídeos. Se você conhece alguém que tem assistido esses vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, me ajude para que as pessoas se inscrevam no canal, dê o joinha, faça os comentários aqui. Agora mesmo, está no final do vídeo, pode aparecer a qualquer momento 2 vídeos aqui do meu lado. Esses vídeos são links, você clica em cima, já assiste os vídeos que eu estou colocando aqui. Deus abençoe você, canal A Busca, até sábado que vem na Igreja ao Vivo.